Muito bom dia! E vamos de live. Hoje a gente tem uma convidada muito especial para bater um papo sobre um assunto mais especial ainda. Então vamos já colocar ela aqui. O Instagram tá distribuindo. Já digo que vai ficar gravada. E o tema desse bate-papo é um tema que muita gente se interessa. Como é que a gente consegue ter clareza sobre os nossos talentos? Como é que a gente consegue entender quais são os nossos diferenciais, os nossos pontos fortes e também aqueles pontos que a gente precisa desenvolver? Como é que a gente tem clareza sobre isso? Parece tão subjetivo, né? Quando alguém pergunta, e aí, no que você é bom? O que você faz bem? O que você precisa melhorar? A gente, às vezes, dá um pouco de volta para entender tudo isso e existe um caminho estruturado e a gente vai conversar sobre isso hoje. A Fábia tá aqui, que é minha amiga, parceira, que vai bater esse papo hoje. Fábia, manda pra mim, de novo você tinha mandado a solicitação. Ah, aqui, achei. Vamos entrar com a Fábia. Legal. Juliana Sobral. Bom Já dia! aceitei. Bom dia, Bom todo mundo! dia! Muito Que bom! Começando o alegria! dia bem! É aqui. Faz Pois tempo que a é, gente queria fazer isso, né? A gente já faz com as câmeras fechadas, como é, eu dizia com o Daniel, essa troca, falar sobre coisas que a gente conhece, gosta de trocar isso figurinhas, sobre coisas que aí, uma descobriu e troca com a outra. Essa exatamente. sinergia que faz a gente Obrigada. crescer. Bem-vinda. O espaço é nosso, né? Porque a gente está aí com as audiências em conjunto. A gente tinha a proposta de fazer pelo YouTube, no final deu certo o teste, só que eu falei, não vou pegar de surpresa que eu mudei para o YouTube, mudei para o Instagram, estamos aqui e a gente já faz o Com agendamento de certeza. outro bate-papo lá pelo YouTube. Então, Fábia, se apresenta aqui, né? Porque a gente está junto, em conjunto, está num espaço que é comum, mas eu te fiz o convite, então eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse aí para a gente começar esse Bom dia, bate-papo. pessoal. Eu Acho que é sou a Fábia importante. Monteiro, eu sou especialista em desenvolvimento humano, mentor e trabalho primeiros líderes, que porque eu passei por isso lá há muitos anos, né? Tenho 29 anos de carreira, 14 anos como líder, e quando a primeira vez eu fui líder não tinha ninguém, eu fui sozinha, então foi uma parte muito dolorosa, então eu trabalho com os meus mentorados, os meus alunos, toda essa parte de competências, usando ferramentas, programação neurolinguística, psicologia positiva, análise comportamental, enneagrama, todas as ferramentas que são riquíssimas e trazem muita informação para a gente saber mais sobre quem a gente é, né? Que delícia, gente. Olha, eu vou te falar o que eu já aprendi com a Fábia nesses bate-papos Ah, que a e gente fala assim, vamos quando bater a um gente papo bate papo para é um trocar aprendizado figurinha. absurdo. Aí é, é muito bom, então a gente quer compartilhar, né? Eu entendo, assim, deve ser um dos seus valores também. A gente nunca falou sobre isso, mas o meu valor de desenvolvimento, aprendizado, contribuição é algo que me move. E eu percebo que é algo que está aí Eu na amo tua compartilhar. respiração, Eu né? aprendo, a primeira coisa que eu quero Viver fazer é isso. compartilhar com alguém, porque eu acho que é um ciclo de abundância, né? Quanto mais a gente aprende e compartilha, mais a gente aprende. Exatamente, é isso mesmo. A gente aprende fazendo, É, aprende aplicando, aprende ensinando e gera e propaga todo esse desenvolvimento que é o nosso grande amor aí dentro do nosso é, trabalho, que é o desenvolvimento das com pessoas. Né? Não se certeza. faz nada sem pessoas. Bacana, Fabinha. Então é um bate-papo mesmo. Mais uma vez, bom dia a todo mundo que está com a gente. Vai ficar gravado, a gente vai passar por temas que eu acho que a gente vai precisar marcar outro para até trazer mais elementos técnicos sobre esse assunto, né? Porque eu trouxe o tema de uma maneira bem próxima, assim, do cotidiano, daquilo que eu vejo que é o cotidiano das pessoas que nos procuram, né? Para fazer mentorias, para fazer trabalhos nas empresas, nas lideranças. Eu e a Fábia trabalhamos com dimensões que têm uma interseção muito grande
e a gente troca muito por isso, né? E o tema é como ter clareza sobre os seus talentos e crescer na carreira, é o tema desse bate-papo. Mas, na verdade, ter clareza sobre si contribui para uma série de fatores, né? Para uma série de áreas da vida. É para a vida pessoal, é para a vida profissional, é para a educação dos filhos, é para todos os relacionamentos que a gente mantém. A gente está falando aí de competência socioemocional. E nos processos que a gente trabalha, a gente usa uma ferramenta que nos apoia, né? Que é uma ferramenta que a gente chama de ferramenta de assessment. E a gente vai falar basicamente sobre isso hoje, mas mesclando sempre um pouco do enfoque técnico com a aplicação na vida das pessoas que estão aqui conosco. Então, Fabinha, fala um pouquinho, né, desse teu amor que você tem por trabalhar com essa ferramenta e o que ela já trouxe de benefício para você. Enfim, é um bate-papo, não é só na... Eu quero fazer perguntas assim, porque eu aprendo fazendo perguntas, amo, mas pode perguntar também, a gente vai trocando figurinha. Fala um pouquinho sobre essa metodologia dentro daquilo que você... da sua história também, algum case, enfim, começa aí trazendo a importância para você desse Bom, tema no teu como eu trabalho sempre falo para e para Ana, as né, eu pessoas. só faço coisas que eu acredito mesmo, né? Primeiro eu faço comigo, eu testo em mim para entender se aquilo faz sentido para poder aplicar nos meus mentorados ou nas pessoas que estão ali comigo. E o assessment, no caso, né, o que eu uso do DISC, ele de verdade ele gera um impacto para as pessoas. Por quê? A gente fala de autoconhecimento, mas a verdade é que muita gente nunca parou para olhar para dentro, entender quem é, para onde eu quero ir, o que eu estou fazendo agora. Então, quando a gente faz um processo de mentoria, que a gente traz toda a nossa experiência e compartilha com o mentorado, com a mentorada, e aí eu normalmente começo fazendo o DISC porque ele é um primeiro despertar. Então, eu já vi muita coisa quando a gente faz o DISC e a gente vai sentar com a pessoa e começa a explicar para ela, né, como é que é o perfil dela comportamental, as tendências, o que ela pode usar a favor dela, o que ela precisa melhorar. Eu já vi de tudo, eu já vi gente chorando, eu já vi gente falando, poxa, muito obrigada, porque eu achava isso de mim, eu não entendia porque eu fazia aquilo outro. Então, o assessment, ele de verdade, para quem está disposto e aberto a olhar para si, pegar aquelas informações, não usar como um rótulo, mas usar como um dos direcionadores de que quem eu sou, para onde eu estou indo, o que eu tenho de muito bom, o que eu posso potencializar. Então, eu de verdade acredito que eu falo muito, eu uso muito a metáfora do quebra-cabeça. O assessment é mais uma peça que a gente vai encaixando, né, na vida da pessoa para ela ir se entendendo. Então, eu gosto muito de ferramentas porque eu acho que para outra pessoa que está lá, que não trabalha com desenvolvimento pessoal, que não trabalha nessa área, as ferramentas tornam palpável algo que para elas às vezes é muito tácito, algo que é muito difícil de eu botar em algo material, dela entender, tá, mas isso acontece de que forma? Então eu vejo o acesso como materialização de algo que às vezes está dentro da pessoa e ela não sabe nem como explicar, né? Sem dúvida, eu acho que essa tua premissa de usar no começo dos processos é algo que eu adoto também. É muito difícil começar um processo de mentoria sem aplicar o assessment no começo, né? E assim, a gente está trazendo ele como essa ferramenta de autoconhecimento. Você tocou num ponto muito importante, porque se fala muito de autoconhecimento hoje, né? Muito. Mas a gente tende a tornar isso algo muito rarefeito, muito aberto, né? A pessoa começa a se enxergar e ter dúvidas se é isso mesmo, a percepção do outro. Então, você usa a metáfora do quebra-cabeça, eu acho que ela é muito boa, é um exemplo muito bom, que é uma peça importante, que é o começo de um processo de desenvolvimento, de crescimento, de mudança, né? Quem quer fazer alguma mudança de carreira precisa começar fazendo essa pausa para usar essa ferramenta e ter aí um profissional capacitado para dar esse feedback, para ler esse relatório, né? Não ser uma coisa que a gente sabe, Milhares. tem mil ferramentas aí, a internet É. traz mil ferramentas gratuitas que a pessoa lê e fica tentando ali sozinha se rotular. E aí você trouxe um outro ponto mega importante, né? Que eu sempre uso a metáfora do mapa, né? Eu digo que o assessment, você usa do quebra-cabeça, você usa do mapa. Ele é um mapa, ele não é o território, né? O território é muito mais amplo, nós somos o território. E para que a gente usa o mapa? Para fazer isso que você disse, né? Para materializar, para tornar objetivo e a gente discutir em cima desse mapeamento. Então, para quem está nos assistindo, assim, até para trazer também a aplicação palpável, né?
qual é a demanda, né, para aplicar um assessment. A gente tem desde recrutamento e seleção, né? Então, assim, várias estruturas que vão fazer recrutamento e seleção utilizam o DISC, o assessment ou outra ferramenta de assessment para mapear o perfil da vaga, né? Ou seja, eu quero ter uma vaga XPTO, qual é o perfil comportamental que eu quero para essa vaga? E aí a gente busca os candidatos utilizando essa, digamos assim, essa matriz. Então, é curioso que muitas vezes a gente está buscando ali até um processo de crescimento na empresa e passa por entrevistas, por aplicação de assessment. Eu trabalhei em empresas onde quando você ia assumir a liderança, você fazia o assessment. E é muito engraçado que naquela época, para mim, o assessment era um teste. É muito incrível isso, né? Quando a gente não tem conhecimento, Olha é isso que a gente pensa mesmo. Exatamente, não vou fazer, eu tenho que passar. Será que eu tenho que estudar para esse teste? Na verdade, é um mapeamento que vai trazer, né, muito das nossas tendências, como a Fábia falou, tendência comportamental, tomada de decisão, modelo mental. E é isso que aquela liderança está aplicando o mapeamento para tomar uma decisão acertada, não é para te medir, né? Não é uma prova, é um mapa, uma peça do quebra-cabeça naquele processo que vai te conceder ali aquele movimento de carreira, né? Que vai conceder, não, que vai realizar aquele movimento de carreira. Então, uma ferramenta para que a gente faça o quê? Para que a gente tome decisões assertivas. Ora, se o recrutador aplica, se o gestor que está promovendo aplica, graças a Deus, né, a gente se desenvolveu a ponto das pessoas terem acesso a essa ferramenta para utilizarem quando elas querem protagonizar a carreira delas. Então, assim, não tem o menor sentido você começar um caminho ou refazer um caminho de vida, ou gerir um caminho que você não sabe ainda. Eu sei que eu estou sendo radical, né? Porque a gente sabe, não sabe quem a gente é. Meio turva essa imagem. Mas que você não sabe quem vai fazer esse caminho. Saber, de maneira racionalizar esse autoconhecimento. Eu gosto muito dessa questão de trazer a racionalidade. E aí não é tornar o processo frio. É ter a ferramenta para você, sim, ali se debruçar sobre ela e humanizar. Ana, e eu acho que isso que você falou faz tanto sentido, porque na hora que a gente faz o assessment, aí eu vou falar mais aqui para quem está aqui do DISC, assim, dos 4 perfis. Se eu vou falar com uma pessoa que é dominante, uma executora, eu tenho uma linguagem para falar, porque são pessoas mais objetivas, mais diretas ao ponto. Então, na hora que eu vou devolver para essa pessoa, eu vou usar palavras que eu sei que vão chegar mais dentro dela. Na hora que eu falo com um planejador, que ele gosta de que eu fale mais devagar, que ele gosta de mais detalhes, eu vou falar de outro jeito. E isso no dia a dia da gente que está no trabalho, que tem as nossas empresas ou empreende, isso vale ouro, porque se eu souber o perfil de quem está comigo no meu time, eu botar uma executora para fazer um trabalho de conferência de planilha, eu vou estar abafando ela, matando ela, porque não é aquilo que ela faz melhor, ela vai fazer, até vai. Mas o melhor dela é o quê? É organizar o estratégico, é pegar, executar, é fazer um planejador que é detalhista, que olha aquela planilha, que vai achar aquele erro que eu não vou ver, porque eu sou uma executora, ele é excelente. Então, o assessment, ele potencializa, ele ajuda a potencializar as competências e que nas coisas a gente já é muito bom. Ele te mostra assim, pô, você é excelente nisso. Se você continuar melhorando, você vai ser aquela pessoa lembrada. É isso que a gente fala. Você vai ser lembrado. Quem é aquela pessoa que confere planilha igual ninguém? Pô, João. João é aquele as que vai achar o centavo na planilha. Então, isso é uma coisa que eu acredito muito no assessment, porque ele te mostra mais fortemente no que você já é muito bom e o que você precisa desenvolver para cada vez ser melhor, entendeu? Muito bom. A gente usa a mesma ferramenta, estamos em total sintonia. Gente, 2 executoras que usam assessment e usam DISC. A live vai pegar fogo, mas tudo bem. Então, assim, você trouxe a questão do ponto forte, né? De mapear o potencial, ele traz forças e fraquezas. Então, para os leigos, o que é um assessment? Uma ferramenta de mapeamento de competências socioemocionais, perfil comportamental, vai te ajudar no processo de autoconhecimento para relacional, para carreira. E a gente trouxe aqui dentro da temática da carreira, mas na liderança, enfim, é usado pela empresa e pode ser usado por você como pessoa física dentro do seu desenvolvimento. Nós usamos o DISC como ferramenta de assessment, né? E aí a gente pode até falar um pouquinho das 4 tendências, né?
Sempre lembrando que as 4 tendências não servem para a gente se rotular, servem para a gente entender os nossos pontos fortes, as nossas fraquezas, e entender como gerenciar isso na nossa vida, no nosso plano de carreira. E isso que a Fábia falou é muito importante, porque a gente pode explicar as tendências, vou deixar você explicar as tendências, que é na aula agora, amo, das tendências comportamentais, mas muitas pessoas, quando recebem a devolutiva do DISC, elas olham para os pontos fortes. Outras colocam o olho, cresce o olho nas fraquezas. Então ela fica ali, o que eu não tenho, o que eu não tenho. E a Fábia já vi que, né, sei que ela vai por esse caminho, é o que eu faço. Gente, primeiro vamos olhar para aquilo que você tem de diferencial. Seus pontos fortes, porque você pode estar subutilizando as suas tendências naturais, que são referências, que é a sua potência de melhor performance. Então, você pode estar subutilizando e isso atrapalha. Como você pode estar utilizando naquela dose que é igual água demais na planta, que mata a bichinha, né? É assim, ponto forte em excesso é carro de governar. Você pegar um executor que não tem consciência que é executor, ele passa por cima, passa por cima de todo mundo, porque ele é acelerado, ele pensa rápido, ele executa rápido, ele é visionário. Então, essa consciência do ponto forte, ela é importante. Eu trago primeiro para esse lugar, e eu sou bem receptiva, mas tem hora que a gente tem que ser bem diretivo ali na mentoria. Amigo, seu ponto forte, se não for gerenciado, também gera problema. Então, bem aplicado é potência. Aplicado em excesso, você pode, né, gerar ali... A palavra-chave é linha do meio, né, Ana? É equilíbrio. Eu sempre falo, gente, a linha do meio sempre vai ser o melhor lugar para você estar. Nem no extremo, nem no outro, né? Exato. É equilíbrio. Exato. A virtude está no centro. Eu digo, Fábio, nós somos cristãos, podemos falar disso aqui, com licença, né, a todos aos credos, mas o diz que ele usa um círculo para trazer as 4 dimensões, tendências que a Fábia vai explicar. E é um disco que tem um centro. O centro, para mim, reúne todas as virtudes de cada comportamento. Gente, a gente se espelha no Criador, que é perfeito. Eu não sou perfeita, mas a gente se espelha numa perfeição para ser melhor a cada dia. Então, até me emociona, eu digo, nossa, acho que não sabia de nada disso, mas é filho de Deus e Deus deu inteligência para ele fazer um negócio que faz bem para a nossa vida, né? Vamos falar um pouquinho das 4 tendências? Você quer explicar? Vamos lá começar pela executora, né? O D, vocês vão achar o D aí do DISC, né? A primeira letra, o dominante, o executor. O D, aí eu vou falar aqui para vocês o extremo, tá? Para vocês entenderem que quando a pessoa não está em equilíbrio, eu vou falar só extremo. E aí vocês pegam isso e entendam que a gente tem que atuar no meio. Então, o executor, como o nome já diz, é aquele que executa. Missão dada, missão cumprida. Ele vai, ele faz o que ele tem que fazer. Ele tem uma tendência a ser muito controlador, porque eu é do meu jeito, não é de jeito nenhum, porque o meu jeito é melhor, porque eu tenho que entregar, porque eu tenho que atingir a meta. É impaciente, porque o cérebro dele é acelerado. Mas é um perfil excelente. Primeiro, para liderar equipes, porque ao mesmo tempo que ele é assim, com a equipe dele ninguém mexe. A minha equipe é minha, ninguém bota a mão na minha equipe, eles são meus e tchau. Ele não é? Não, ninguém mexe. Tipo filho, eu posso falar, mas ninguém pode falar, não. Sai de perto da minha equipe, deixa a minha equipe quieta. É o tipo de perfil muito bom para entregas rápidas, tem um raciocínio lógico absurdo, é uma pessoa extremamente racional, assim, é pouco sentimento, é mais razão. O foco é na solução, não fica conjecturando, meu Deus, problema não. É aquela pessoa que está sempre pensando numa solução para entregar, mas precisa ter esse cuidado de andar no meio, por quê? Porque é igual um trator, gente. Se tem que chegar em algum lugar, se é um executor que não está equilibrado, que não trabalha autoconhecimento, a tendência é que ele vá com tudo até chegar na meta. Sabe capa vermelha do touro? Então, ele vai com tudo até chegar na meta, né? Por isso que é importante trabalhar o autoconhecimento, né? A gente, né, eu e Ana, a gente é executora, hoje a gente tem plena noção de quem a gente é. Então, a gente já sabe que comportamentos a gente teria de ímpeto. Só que como a gente já trabalha isso há muitos anos, a gente não faz mais. Porque a gente sabe a potência do extremo das competências, né, Ana? Exato. Ou, né, quando faz, capta rápido, né?
capta rápido que errou na medida. A velocidade. Eu tinha uma questão no começo, eu lembro da primeira equipe que eu assumi como líder, era muito Ah, nova. eu, Nossa, a 23 gente anos, não sofre, né? sabia nem quem Porque eu era. depois eu fui. Autoconhecimento, oi, isso é o que mesmo? Exato, exatamente. Nossa. E aí eu tinha alguns colaboradores que eram nítidos, né? Que eram bastante reflexivos, é, planejadores, né? Analistas. E tinha algumas pessoas que são meus amigos até hoje, amizades de 20 anos, que quando vinham andando para falar comigo, eu tinha desespero por conta do quanto eles iam É rodear isso, para é isso. explicar a questão. É, Eu tinha palpitação, é isso, porque ele começava a falar, eu já estava é isso. pensando. Olha isso, gente. Estava pensando como é que ele ia concluir, ou seja, escuta. Isso, O executor exato. precisa parar para escutar, porque você está raciocinando rápido e está passando por É, cima e a pessoa precisa concluir. Isso vale para ação e para comunicação com o executor. Agora, vai isso aí, comunicar com o isso executor, aí. vai direto ao ponto, sim, mas É. ele também precisa ter paciência para escutar. Muito boa. Quando você falou do executor em relação à equipe, eu me vi, falei, não mexe. Eu pego eles de canto, levo lá na salinha e falo o que tem que falar, na É transparência. isso. Agora ninguém E aí, mexe com isso. impressionante, assim, porque quando eu comecei lá, tinha 23 anos, já se vão mais de 20, é, o meu líder da época me deu um feedback, né? Eu nunca tinha feito teste, né? Porque naquela época não se falava muito nisso. Ele me chamou num canto e falou assim: Você já reparou que quando a pessoa vem te fazer uma pergunta, você não só termina a pergunta, como você já emenda a resposta? Era executora pura. Aí eu olhei para ele, Muito óbvio, bom. que eu nunca tinha reparado, porque aquilo para mim era tão natural, porque o meu cérebro era tão acelerado que eu termino a pergunta e já dou a resposta. Aí ele falou: Não, mas para pensar, porque você, como coordenadora deles, você vai inibi-los, porque você raciocina muito rápido, eles não. Não é que eles são piores que você, mas eles são outros tipos de comportamento. Então, treine escutar. Eu sei que às vezes vai te dar um nervoso, e dava mesmo. Igual que a Ana falou, palpitação, meu coração disparava mesmo. É físico, dá físico. Que o cérebro manda pro É corpo, não físico. tem um jeito, né? E aí isso é um aprendizado, Ana. Esse feedback eu faço na minha vida até hoje, porque a minha tendência sempre é terminar a pergunta e dar a resposta. Então, é uma coisa que eu respiro profundamente. Eu deixo a pessoa perguntar e ainda pergunto para ela: o que você sugere que a gente faça? Mas isso é um treino de 20 anos que eu faço todo dia, mas porque eu sei quem eu sou, Exato. né? Por isso que é importante a gente saber. E aí a Exato. gente entra no IA, lá do influência do comunicador, que Vamos também para é o o meu e com vamos pro certeza da influente Ana, agora, o outro, gente. o outro perfil, que é aquele comunicador. E aí, no desequilíbrio, o que ele faz? Ele fala muito e fala o tempo todo e fala sem parar. É aquele perfil que ama uma novidade, é que organiza as festas no escritório, é aquele que topa tudo, desde comer um cachorro-quente na esquina até o restaurante chique, ama viajar, gosta de um clima bom, ele precisa ter um clima excelente para ele estar bem, emocionalmente bem, concentrado. Odeia confusão, se está acontecendo uma confusão aqui, vai sumir lá para o outro lado, você não vai nem ver ele, porque ele não gosta, ele gosta de bem-estar, de ambiente. Só que é uma pessoa que tem uma mente extremamente criativa. Então, abre 50 caixinhas. Uhum. No final do dia, ele não lembra nem da primeira caixinha que ele abriu. Assim, a pessoa que tem a tendência a pegar um balãozinho e flutuando, e lá pro céu. É, é Passou a isso. borboletinha, ele Tudo vai pra borboletinha. desfoca, Passou o assim. elefante, ele tá Então, indo. para a pessoa que tem esse perfil, a gente dá várias dicas. Primeiro, trabalhar alguma coisa que fortaleça a concentração, porque é um perfil que tende a ser desorganizado e desconcentrado. Ter uma agendinha na bolsa para anotar as coisas, tirar da cabeça e botar no papel. Eu tenho um grupo de WhatsApp comigo mesma. Sempre que eu estou na rua, estou em algum lugar, vem uma ideia, eu gravo um áudio, eu escrevo, porque eu tirei da minha cabeça e escrevi. Então, meu cérebro entende que aquilo não precisa estar lá. Tchau. Já Abrir um espaço descarregou. para outra coisa. É um perfil ótimo, criativo, mas que precisa botar Uhum. pezinho no chão. Assim, ser trazido para o chão, né? Exatamente. Ele tem uma capacidade de, como a gente fala, né, o influente ou comunicador, ele tem uma capacidade de, assim, eu fico impressionada. Você dá uma narrativa para um comunicador, de fato aqui está o nome, né? Não é parece que ele consegue transformar aquela narrativa Fala em muito algo que impacta bem. o outro, porque a sensibilidade, ele fala, claro que a oratória, até muitas vezes se fala na oratória, é algo que você pode desenvolver por treinamento. Só que o Natural. influente, ele tem isso naturalmente, a É. narrativa dele vai ser Afetivo. afetiva, porque ele é
A gente falou do dominante e do influente, ambos são expansivos, ambos são movimento, ambos são dessa coisa de olhar a exploração dos desafios profissionais e pessoais. Eles não se retraem diante do desafio. Só que a diferença, como a Fábia colocou, o executor vai para o lado mais objetivo, o resultado. E o influente vai para o lado da alegria, do relacionamento, da criação. Então, e percebam, aqui a gente está falando de duas tendências. Quando você recebe o seu mapeamento de perfil comportamental, você vai entender de 0 a 100% qual é a incidência de cada tendência dessa. Porque nós podemos ter, como a Fábia falou, né? Ela tem dominância e tem influência. Não é um segundo, eu estou bem disfarçada em hora de desenvolvimento. Nunca que você não tem comunicadora aí. Olha que legal. Sinal que eu desenvolvi, porque era muito baixo, né? E a gente desenvolve, tá vendo? Mas o meu, é óbvio que o meu primeiro, que é a dominância, não dá para disfarçar. Né? Não dá para disfarçar. Assim como em você também. Você é ID? Muito D. É muito D. Tá vendo? Ó, eu tinha muito D. Então, meu segundo, eu sou um OVNI. Eu sou DC. Eu sou dominante com cautela. Não, mas você sabe que, sim, complementando o professor, entender que a gente vai chegar lá embaixo nos perfis introvertidos, que são planejador e analista. Eu já fiz uma vez análise de um perfil que a pessoa era igual a você. DC, né? Dominante e analista, que é o último que a gente vai falar. Aí a pessoa, meu Deus, mas como pode ser? E aí a gente começou a conversar. O que a gente entendeu no final das contas? Que a pessoa é um empresário. Quando ele abre a porta do escritório dele, ele entra na empresa dele, ele é D. Ele faz o que tem que fazer, ele é focado, tal, tudo D. Na hora que ele tranca a portinha do escritório, ele chega na casa dele, ele é total A, o C, né? Ele quer ficar na dele, ele quer ficar sozinho, ele não quer falar, porque a energia dele foi toda gasta lá durante o dia e aí precisa recompor a energia. Por isso que a gente fala que é tão rico a gente entender os perfis e andar nos perfis, porque a gente tem as competências que são natas. Vou dar um exemplo. O executor, que é o D, não tem uma tendência a ser organizado. E aí, o que aconteceu? Quando eu assumi minha segunda liderança, eu trabalhei na área militar, com almirantes, assessora de diretoria, eu tinha que ser organizada. Ponto final. Não tem opção. Então, eu aprendi, desenvolvi a competência da organização e hoje eu sou a chata da organização. Eu sou chata com organização. Por quê? Precisei desenvolver para o momento que eu estava vivendo. Então, quanto mais eu me conheço, entendo que eu tenho um pouquinho dos 4, as minhas predominâncias sempre, mas eu entendo que se for preciso desenvolver a competência X, porque é importante para os meus objetivos profissionais, para onde eu quero chegar, e eu vou desenvolver sim. É como a Ana está falando, né? Exato. É que a gente acaba colocando, né, no começo do processo mais esforço. É importante essa compreensão. Quando eu me conheço, tenho esse mapeamento, essa peça do quebra-cabeça que a Fábia colocou, o mapa desse meu território que sou eu consigo entender onde eu vou colocar. Se eu preciso desenvolver aquela competência que não é natural, eu vou pôr mais energia, obviamente, eu vou pôr mais esforço e vou desenvolver tudo isso. Depois, eu não vou trazer para a live que vai dar um nó, mas depois a gente vai ter que ter uma conversa fora da live. Eu vou te contar uma história sobre esse C aí, DC meu. A gente vai conversar. Vamos lá. Bora, mas agora vamos continuar aí, ó. Legal, tá falando que ela é C, vamos pro S. Vamos pro S? A gente vai chegar na estabilidade ou planejador. O planejador eu acho um perfil muito legal, assim, ele é um bom líder porque ele lidera de uma forma diferente. O executor lidera assim, vambora, galera, tem que entregar, vambora, tem que entregar. O comunicador assim, e galera, numa boa aí, trabalho, tem que entregar, bora fazer. O planejador, ele é uma liderança equilibrada normalmente. Ele é um fofo, aquele líder fofo, fala assim, gente, a gente tem que entregar esse trabalho meio-dia. Fulano vai fazer isso, Beltrano vai fazer aquilo. Pode me mandar por e-mail que eu estou na minha sala se vocês precisarem. É assim que o planejador equilibrado lidera. Ele é... Gente, de parênteses, Fábia, até a informação do planejador você colocou. Jeito. Calma, né? Da paz. E aí, o que acontece? É um perfil muito focado, engajado, comprometido, que gosta de rotina, precisa de uma rotina, é mega detalhista, faz tudo bonitinho, com cuidado. Tudo que o planejador faz, você pode olhar, tem uma ordem.
tamanho tá igual, é do maior para o menor, ou do menor para o maior, por cor. Assim, é incrível você pegar um trabalho que foi formatado por um planejador. Eu tenho uma amiga que é planejadora P enorme. Os trabalhos delas são a coisa mais linda, linda. Não tem, eu olho, não precisa nem ter o nome dela, que eu já sei que é ela. Pela forma de organizar o trabalho. Mas qual é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente é um planejador e está no desequilíbrio? Como um planejador odeia ser chamado a atenção, tem muita vergonha de ser chamado a atenção, ele tem uma tendência a procrastinar porque ele acha que nunca tá bom, que nunca tá bom, que nunca tá bom, que nunca tá bom. E aí ele pode perder um prazo de entrega de um trabalho. É muito síndrome do impostor de eu não sou bom o suficiente, eu não sei fazer direito, tem medo de confusão, não gosta de uma pessoa que não se abre muito, assim, para ela se abrir. Ele é um bom ouvinte, ele tem uma característica excelente, ele ouve muito bem. Como ele fala menos, ele ouve muito bem, geralmente tende a ser um bom amigo, um ótimo líder, né? Muito leal. Leal. Né, Ana? Complementa Leal. aí, o que mais? Essa questão que você colocou da ordem existe muito forte, mas eu entendo que ele tem gosto por ambientes harmônicos. Como ele é muito empático, eu achei maravilhoso você começar a falar do planejador falando da liderança. Porque, graças, né, ao meu bom Deus, a gente tem entendido isso estudando, os profissionais sérios sabem que existe a liderança desse perfil. Porque a gente entende que durante muito tempo no corporativo, né, se valoriza aquela pessoa mais ativa, mais expansiva para a liderança, ou executor ou influente. Quando, na verdade, essa liderança empática, essa liderança harmônica, essa liderança que é mais branda, quer dizer, ele está no 1 a 1, ele sabe falando do líder, é que ele sabe de cada pessoa da equipe dele. E se ele não é líder formal, ele tem uma liderança informal, porque ele é aquela pessoa que está escutando ali, né? Está ouvindo os problemas da equipe. Então, ele vai ter uma capacidade diplomática, né? Porque ele quer harmonia. Agora, como a Fábia falou, ele vai engolindo sapo, vai engolindo sapo, vai engolindo sapo, porque ele escuta tanto, que às vezes ele escutou tanto, né? E aí ele, de repente, um ambiente social. Você está ali com um planejador. Você fala todos os seus problemas, você fala tudo o que aconteceu, ele te ouve e, de repente, ele não fala dele. Ele não coloca, né? Então, é uma excelente, né, característica a escuta, mas se ele não se coloca dentro de um projeto, por exemplo, você ter um planejador para execução ali é excelente, para essa interação diplomática entre os players do projeto, as pessoas que estão no projeto, só que ele pode ter medo de apontar um possível problema e aquilo estourar lá na frente. Não, porque ele deixa passar a hora de trabalhar autoconhecimento, entender que ele tem a tendência e tal, mas a gente treina, né? Isso é treinável. Se ele não é essa pessoa e tem outras pessoas na sala liderando que são executores, eles simplesmente vão passar por cima dele e ele não vai ter chance de falar mesmo. Então, é por isso que conhecimento eu falo que é libertador, porque na hora assim, ok, eu entendo que a minha tendência é essa, mas se eu tô aqui e tô nesse ambiente, eu posso desenvolver outras coisas que são importantes para mim, para minha carreira e para o meu momento, porque eu entendo. Então, eu já tive chefe planejador. O meu último agora planejador, ele morria de rir comigo, ele falava, meu Deus, você é muito rebelde. Eu falava, é uma executora trabalhando com planejador, chefe. O senhor me desacelera e eu acelero o senhor. Bora lá. Era assim, incrível. Ele do detalhe e eu do geral. É isso, entendeu? É lindo. Exatamente. Essa busca dele pela harmonia e o fato de ser um bom ouvinte faz uma mega diferença, né, dentro das equipes. E é isso que é importante, a gente entender que existe um espaço único para cada um de nós, né? E aí a gente precisa ocupar esse espaço. E como a gente tem tendências comerciais, tendências claro, a gente está num mundo de que as pessoas que se expõem com maior velocidade, elas estão deixando a marca dela, mas cuidado, lembra do excesso? De repente tem, você é um planejador, você é um pensador. O executor influente são movimento. O planejador e o cauteloso, né, que a gente vai chegar lá no C, ou no analista, ou cauteloso, eles são pensadores, eles são introvertidos, né? Mas na introversão existe uma potência também, né? A execução, a interação ali social do influente é importante. E eu acho que é interessante a gente falar que o planejador ele é de pessoas, né? Só que ele é de pessoas num a um.
Ele é de pessoas nessa calmaria, não vem na minha sala, não manda um e-mail, ele gosta de ficar sozinho também, né? Muito, porque ele é introvertido. E a mente dele, ele pensa tanto. Eu observo isso, que é aquela exaustão mental. Enquanto o executor fica exausto porque pensa rápido, né? O planejador, ele porque pensa muitas coisas ele também, tem sempre analisa, muito ele traz medo, né? sinais, De que ele fica nunca ali. é suficiente, porque você quer ver. Isso é uma coisa que ninguém deve fazer, né, gente? Não importa que perfil você seja, chamar a atenção das pessoas na frente dos outros. Nem de filho, muito menos de time e empresa. E aí o que acontece para ele? Isso é a morte. Então, como para ele isso é a morte, ele está sempre pensando, eu posso melhorar esse texto, eu posso melhorar essa entrega, eu posso melhorar esse trabalho, só que chega uma hora que não. Chega. Tem que entregar e ponto, né? Tem que fazer. Tem que não gosta correr um pouco de risco. Ele não como gosta de executor, risco, né? corre todos os riscos. Aquela pessoa risca, desafia, me dá que eu vou. Me dá que eu vou. Ninguém vai, eu vou. Eu levanto a mão, eu vou primeiro, eu falo primeiro, eu me exponho, eu tudo, né? O executor. O planejador é o menos, por isso que a gente fala equilíbrio. Equilíbrio, sempre a palavra da vez, né? E aí, para a gente fechar o último perfil, muito conformidade bom. ou analista. O analista a gente fala que ele é perfil primo do executor, porque os dois são racionais. Apesar de um ser extrovertido, outro ser introvertido, os dois trabalham com raciocínio, enquanto o planejador e o comunicador trabalham com emoção, com sentimento, né? E aí o analista é aquela pessoa que, se ele pudesse escolher, ele trabalharia um computadorzinho, uma plantinha, trancado numa salinha. Sem precisar. Todo organizado por tamanho, as coisinhas por cor. Não mexe na minha mesa, porque eu tenho a minha estrutura de trabalho. Se você mexe na minha mesa, você desorganiza a minha mente. É aquela pessoa que você tem no escritório, quando você tem um time, você vai fazer alguma mudança. Não importa a mudança. Mudança de andar, de lugar, de mesa, de trabalho. Você precisa comunicar ele antes. Chamar, e não é antes assim, de manhã para mudança de tarde, não. 2, 3 dias, fala assim, olha, fulano, por conta disso, a gente resolveu mudar o layout do andar. A sua mesa que estava aqui vai passar para ali, mas você pode pegar as suas caixas, arrumar as suas coisas, levar as suas coisas, arrumar do seu jeito, tá bom? Vai doer? Vai, porque ele detesta a mudança. Mas ele vai compreender, porque ele é racional, ele é muito racional, ele é muito lógico. E ele vai entender e vai se acostumar com aquilo. Mas é uma pessoa que você pedir, oba, tipo eu já fiz 11 mudanças de casa, né? Agora eu espero que seja a última, porque agora a minha casa é minha casa. Mas fala assim, vamos mudar? Bora! É pra onde? É pra que lugar? Mudar móvel, mudar casa, bora! Eu sou daquela que ama um negócio diferente. Quer me ver feliz é me dar um negócio diferente, me colocar numa situação diferente. O analista não, isso dói nele. Isso incomoda ele. É doloroso, sabe? Então, assim, por isso que quando a gente entende isso e a gente se percebe, a gente vai ajustando os nossos mecanismos. E o papel da liderança é extremamente importante, porque eu agora liderei um time de 20 pessoas e mais uns 10 estagiários. Cada um tinha um perfil totalmente diferente do outro. E a gente precisa ser líder, que as pessoas precisam. O meu assistente direto era A puro. Imagina um A puro, assistente de uma executora. É louco para ele, é louco para mim, né? No começo eu queria morrer, igual eu tinha palpitação, eu ficava nervosa, eu suava. Sério, foi muito difícil para mim. Olha que eu já estou nesse caminho há mais de 20 anos. Mas para ele também era difícil. Até uma hora que eu falei, não, quem tem um conhecimento sou eu tenho que ir para onde ele está. E aí, na hora que você entende que todo mundo contribui, que ele é importante para o time, que todo mundo é importante, cada um trazendo as suas melhores contribuições, as melhores competências, eu vou atingir meu objetivo mais rápido. Essa é a grande inteligência, principalmente para um líder, de usar a seu favor essas competências do time, né? Não tem melhor nem pior, né? Exato. Nossa, perfeito o que você colocou, e eu acho que dá para falar um pouquinho mais, sim, do cauteloso, mas eu queria pegar esse gancho que você colocou da liderança e falar também, né, dessa liderança que a gente precisa abraçar dentro do papel que a gente está de carreira e da posição que a gente está, independente do líder formal, né? Porque, e as estruturas das empresas estão cada vez mais trabalhando com squad, sem essa liderança formal, né? Estava brincando até com a minha filha, ela falando de um trabalho em grupo, que ela me disse assim, difícil. O professor tinha que ter dito quem seria o líder,
Porque tá muito complicado. Ela é D, com certeza, né? Tá muito complicado, as pessoas não aceitam e elas não querem, não dão ideias de solução, não querem resolver, elas só falam que não tá bom. E eu estava explicando para elas justamente isso. Muitas vezes vai existir a liderança formal, mas o time vai precisar trabalhar em conjunto. E ali todo mundo precisa olhar para isso. Você precisa olhar para a sua carreira, que às vezes está ali parada como algo que vai se desenvolver sozinho, e não vai, né? Precisa desse olhar do que você tem naturalmente como potência e do que você não tem. E a pergunta, qual é o desafio que eu tenho agora? O desafio que eu tenho agora me pede para colocar aquilo que é o meu ponto forte de uma maneira genuína. Então, vamos lá, eu já sei que eu sou executora e é um momento, um situacional, um momento da minha carreira que a execução vai me favorecer. Pode ser um momento que você tenha que desenvolver a parte analítica. Então, é sobre nós, sobre as pessoas, sobre o nosso momento. Então, o líder formal, ele tem uma responsabilidade gigante. A Nelly colocou aqui, Nelly é uma excelente líder, né? Trabalhamos junto aí no corporativo. Olha, fera isso aí. E se a gente não entende os perfis, se a gente não entende isso, seja por intuição, sensibilidade no começo, tá valendo, gente, eu entendo, já liderei olhando para isso com intuição e sensibilidade. Mas a gente está em outro momento, não dá mais para ficar no amadorismo. São vidas, né? Falei com o Daniel semana passada aqui, teve uma live com o Dani, um alto executivo de uma organização, ele entende que, assim, quando ele fala com um colaborador, ele está atingindo a família desse colaborador. Quando você dá um feedback, você está entrando na casa dessa pessoa. Quando você está gerindo o plano de carreira. E a gente também, quando fala da nossa carreira. Então, a Fábia tocou nesse ponto da liderança, das experiências que ela teve, a experiência que a gente tem. E quantas vezes a gente hoje olha para a nossa carreira, para a nossa vida e fala, essa liderança está aqui na minha frente como um chamado, né, para eu me olhar e entender que momento de vida eu estou passando. Né? Até para a vida pessoal. Porque a primeira coisa que eu faço, você falou, né, nas mentorias, você aplica o DISC primeiro também. E aí eu faço questão, quando a pessoa me procura só para fazer, porque tem gente que me procura só para fazer assessment, porque eu trabalhei em instituições que aplicavam assessment e as pessoas achavam, é o teste que eu vou passar. Aí, inclusive uma das instituições está passando por um layoff agora, desligou muita gente, as pessoas estão vindo, quero fazer o assessment, estou vendo que você faz e ainda acham que é o tal teste. Que não é o teste que ele vai passar ou não. Então, dentro desse contexto, é importante a gente entender que eu estou indo para um caminho de explorar dentro dessa decisão que eu vou fazer na carreira. E aí a pessoa fala, eu quero fazer um assessment. Eu falo, peraí, não é só aplicar o seu teste e te dar uma devolutiva de qualidade. Eu qualifico a pessoa no conteúdo. Essa aula que a gente está vendo aqui, eu sempre falo também, para a pessoa entender o contexto, não é só sobre ela. Olhar para o lado, poder entender o contexto. Para entender o contexto. Ai, que bom para que ela aplicar. Você assim, igual a mim. Não adianta eu falar sobre você. Eu explico para a pessoa toda a ferramenta. Quando eu vou fazer forças de caráter, eu explico. Quando eu vou fazer enneagrama, eu explico tudo. Eu dou uma aula para a pessoa, praticamente. Precisa explicar, porque senão ela fica com uma ponta e ela se enxerga. E aí tá bom, eu sou assim. Mas aí pode ter uma tendência. Esse é o certo, ser assim é o certo. Tudo bem que a gente reforça, que não é para rotular. Ou ser assim é errado. Porque eu já tive pessoas que olharam para aquilo e falaram assim... A pessoa se sente um lixo. Meu Deus, olha o ponto vermelho lá, os negativos, né? Não olha o positivo. Que o nosso olhar, o John Maxwell é uma das referências mundiais em liderança, né? Eu gosto muito dele. E aí ele fala uma coisa que eu super estou de acordo. Ele fala, gente, tem que parar de botar o nosso foco, né? Onde a gente foca, aumenta, né? A gente sabe disso. O PNL já fala muito brilhantemente. A gente tem que usar 70% do nosso tempo para ser ainda melhor no que a gente é bom, para virarmos referência. 25% do nosso tempo para desenvolver uma ou duas competências que a gente não é tão bom, mas que elas são importantes e relevantes para os nossos planos. E se o resto do tempo, acho que 10%, 15%, 5% para poder desenvolver coisas novas. Que é desenvolver a criatividade, competências novas. Eu quero desenvolver uma competência nova, porque isso tudo junto faz você evoluir no contexto geral, sistêmico, né? Não só ponto forte, ponto fraco. Que lindo. Fábia, você deve ter uma linha editorial aí no seu conteúdo, mas se você puder, pode ficar gravada a live, mas essa referência que você trouxe, né, com esse desenho, né, de como orientar a nossa mentalidade, faz um post sobre isso. Vou fazer no LinkedIn salvar e no utilizar, Insta porque isso também. é super valor.
faz, que depois a gente divulga aqui, eu também vou salvar, porque é super importante. A gente sabe, só que você trouxe quantitativamente, isso impacta. Ó, a Elaine, que é também a do IBGE, que é onde a gente se conheceu, está aqui falando da comunicação, da liderança, o desafio. A Keila entrou, mais uma grande amiga do corporativo. Keilinha, você está aí ainda, contribui. Essa mulher é fera na gestão, com certeza é dominante. Não sei se ela já fez acesso. O convite está aqui para fazer o teu acesso. Gente, acesso é Elaine também vida, está né? falando. A gestão do tempo é primordial, com certeza. Tudo, a gente vive num momento que é tudo para ontem, né, gente? É tudo ao mesmo tempo agora. Algumas pessoas têm mais facilidade, né, de fazer essa gestão, de fazer... apesar do cérebro não focar em várias, que é mentira, tá, gente? A gente pode ser multifunção, mas o cérebro, ele só consegue focar em uma coisa por vez. É um dos cuidados que a gente, que é executora ou comunicadora, precisa tomar, porque a gente abre 10 abas lá em cima do computador, porque a gente quer executar tudo ao mesmo tempo, e como a gente tem uma tendência a desfocar, a gente faz um, depois faz outro, faz outro. Então, essa gestão do tempo, né, junto com esse conhecimento que a gente tem, vai trazendo para a gente mais observação, inclusive para os outros, né? Que eu falo com a Ana, a gente tem uma tendência a estar no lugar, assim, não é que eu avalio as pessoas, mas eu tenho um olhar de pessoas. Então, às vezes, a pessoa está falando, pelo jeito que ela fala, eu já entendo qual é o perfil comportamental dela. E aí eu vou me dirigir a ela de uma forma que eu sei que vai tocar mais ela, né? Então, isso ajuda a gente muito, e a gente vai criando isso com o tempo, né? A gente vai gerando... fica natural, assim. A pessoa fala assim, pô, eu vou... Tá avaliando as pessoas, gente, não tô avaliando ninguém, mas eu tenho um olhar de pessoas, trabalho com isso há 15, 16 anos. É natural. E por quê? Para eu entender como aquela pessoa se comunica e como eu posso chegar no coração dela ou nela melhor, né? Exato. Por isso que você está falando, por isso que você faz, e eu também faço, a qualificação. Então, quando a pessoa procura pelo projeto, as pessoas que saíram agora da instituição que eu trabalhei estão me procurando, eu quero fazer o assessment. Acho que em uma sessão a gente vai conseguir resolver isso? Não dá, porque eu te qualifico no assessment para você entender o mapeamento e usar nas relações. Eu te faço pensar antes de dar o teu feedback, a tua devolutiva, para você se enxergar ali, e depois eu dou a devolutiva. Então, a gente faz esse trabalho e aí daí você pode construir um PDI, ou a gente pode construir juntos, né? Eu tenho lá o Assessment e o Assessment Plus, que dependendo do cenário da pessoa, eu vou aplicar ali o que faz mais sentido. A Fábia também faz o mesmo trabalho. Então, gente, fica à vontade. Quem quiser fazer o Assessment pode nos procurar e agendar, porque a gente ama fazer, faz com paixão. A Keila foi uma das pessoas que eu trabalhei que me trouxeram muito crescimento. Porque a Keila é uma pessoa muito voltada para excelência, para gestão, para juntar a gestão da pessoa com o resultado final. E juntava muito com a minha mentalidade assim, de gestão também, por ser executora, por ser focada no resultado. Pelos meus valores, eu sempre tive a questão da paixão por pessoas. E, assim, queria aqui agradecer. Faz tempo que a gente não se vê, saudade. E, com certeza, eu nem sabia de tudo isso. E você contribuiu, porque a gente uniu forças naquilo que era comum, né? E tinha a Adriana, na época, que era a gestora da Keila, que cuidava das operações e que tinha um perfil mais tranquilo ali, né? Então, foi uma experiência muito grande. Nelizinha também. Obrigada, Keilinha. Pergunta de milhões. Rafael tá fazendo uma pergunta. Como lidar com o desafio de ser executor, já de ser tive. líder executor? Já tive. Que eu falei um palavrão agora. Vou falar que não é fácil não, tá, Rafael? Vai lá, Fábio. Assim, é complexo, mas o que acontece? Esse líder até que eu tive... foi um período difícil para mim, né? Porque era uma pessoa sem autoconhecimento nenhum e uma pessoa que tinha, enfim, suas questões. E aí, o que eu escolhi fazer? Eu escolhi mudar a minha postura para um enfrentamento com inteligência emocional. Não enfrentar o ponto de ser insubordinada, mas mudar o meu discurso, porque, querendo ou não querendo, ser mulher e estar na liderança traz pra gente outras questões, além de quando um homem fosse um homem com um homem, as questões vão ser diferentes. Então, eu, como mulher, de uma certa forma, ele tinha um comportamento um pouco mais, tipo, não vou dizer abusivo, porque a palavra é muito forte, mas quase lá. E aí eu comecei a me impor, usando coisas que a gente conhece. Tom de voz, forma de falar, postura na hora de falar, escolha de palavras, mas sendo muito firme. E eu também estava numa condição da empresa que eu era muito reconhecida. Eu tinha uma autonomia, eu tinha liberdade para decidir muitas coisas, porque eu já tinha feito muitas entregas muito importantes para a empresa. Então, o que eu aconselho no dia a dia? Tem horas que a gente não pode ser insubordinado, porque dá um motivo
para outra pessoa dá suspensão, né? Seja aquela coisa que a gente conhece. Inteligência emocional é o nome. Eu sempre falo que todas as pessoas precisam desenvolver inteligência emocional porque não há competência que sobreviva a uma pessoa sem inteligência emocional, tá? Tudo vai por água abaixo. Então, desenvolva a sua inteligência emocional e use a respiração. Muitas vezes a gente precisa calar. Uau. Então, naquelas vezes que eu ia falar, mas eu entendia que meu emocional não estava onde ele devia estar, eu respiração profunda mesmo, 3 vezes. Porque aí o seu cérebro entende que está tudo bem, o seu coração para de disparar e aí você escolhe o momento de falar, as palavras de falar. Era assim que eu fiz com ele. Quando eu comecei a mudar o meu comportamento, ele começou a mudar o comportamento dele comigo. Porque ele falava até o ponto dele chegar para mim e perguntar: você acha que eu sou muito grosseiro? Até o ponto que esse dia chegou. Aí eu falei, quer que eu responda uma retórica? Agora... Ele, não, eu quero que você responda. Aí eu falei tudo que eu tinha que falar com educação, mas eu falei. Claro. Mas olha que interessante. 2 executores. E aí existe uma relação hierárquica, né? No seu caso, existia a hierarquia e a questão mulher, né? Homem. Então, potencializado. O que exigiu de quem tinha consciência? O que foi exigido de quem tinha consciência, já que a outra parte, você podia até pensar, mas ele não pode usar o crachá para se impor, né? Por exemplo, numa relação como você citou. Gente, não é sobre crachá, é sobre consciência e inteligência emocional, nesse caso. No caso que o Rafael trouxe aqui, a gente ainda pode explorar uma outra dimensão, que é, ok, não tem conflito, os 2 vão bem, só que os 2 vão sem a parte analítica, às vezes, sem a parte ali que o A traria, né? Que o C traria. C ou A, se for cauteloso, se for analítico aqui. Depois a gente dá uma aula no YouTube com material, gente, para vocês entenderem as letrinhas. Então, se não há conflito, se não há essa relação conflituosa, tá tudo bem, tá em harmonia, porque a gente executa, a gente faz, que legal, estamos juntos aqui, né? Agora essa meta, agora aquela, agora vamos fazer assim, vamos fazer assado. Os 2 precisam respirar. Porque a unidade entre os 2 na execução, indo para o desequilíbrio, sem a parte emocional de entender, peraí, o que está faltando na gente? E aí, se é sócio, ou se é o líder que é executor e os 2 são executores, ou se é sociedade, precisa desenvolver. Ou trazer uma pessoa, né? Uma coisa também, uma coisa que eu indico, assim, nesse caso... Se conseguir, se for possível, for alguma discussão de brainstorm, de decisão, trazer uma pessoa de um outro perfil, justamente por causa disso que a Ana falou. Porque a gente que executou, a gente sempre vai ter uma tendência. Vamos embora pegar a entrega tal. O raciocínio da gente é tão lógico que às vezes às vezes não, ele é sempre muito rápido. E a gente precisa considerar outras coisas que a gente nem enxerga, não é porque a gente não sabe, não, é porque a gente não está vendo. Então, se puder trazer um planejador ali para discutir junto com vocês, ou um analista, porque vai trazer uma perspectiva nova e vai abrir o olho assim, a gente, na rapidez do pensamento, não tinha considerado isso. Exato. Exatamente. E de preferência, teu exemplo prático, tua solução aqui, né? Visão de consultoria, de mentoria mesmo, já trouxe uma solução prática. É necessário que todos eles tenham esse nível de consciência. Ou seja, não estou vendendo peixe aqui, não. Precisa ter o assessment feito, gente. Assim, tem faturamento envolvido, tem vidas envolvidas, tem salários envolvidos, tem resultado envolvido, tem cliente envolvido. Como que esses gestores precisam ter um acesso e uma linha de congruência, de interação. Sabe. Na hora que os 2 sabem, somos executores e temos a tendência, vamos tentar discutir um pouco mais? Vamos buscar trazer uma perspectiva? Quando um não sabe, não é porque a pessoa é ruim, gente, é porque ela não sabe, ela nunca fez, ela não tem noção dessa tendência, ela só é daquele jeito, né? Então isso que a Ana falou faz todo sentido. Fazer o acesso é o primeiro caminho e refletir, usar no dia a dia. E essa figura, essa terceira figura com outro perfil, pode ser alguém ali da estrutura, pode ser, mas se de repente você falar, não, são os 2 decisores aqui, né? De repente um superintendente, um gerente, enfim, um CEO, enfim, a estrutura é hierárquica, você e seu gestor. Não tem essa terceira figura, contrata um processo terceiro, né? A fábrica à disposição, estou à disposição. Mas é verdade. É sério, estou falando aqui, gente, não tem vender é servir. A gente está vendendo aquilo que a gente entende que é solução. Para quê?
o que a gente pode fazer aqui? Entender o perfil e ter essa figura. Ah, mas vocês são executoras, mas quando a gente vai para esse chapéu ali de Isso consultoria, a aí. gente vai olhar justamente com a sensibilidade até de saber, eu sei como você pensa, eu sei o que você sofre, só que eu tenho esse desenvolvimento para te provocar, para você colocar isso aí no seu plano de metas, na parte, tem um plano de metas racional aqui, objetivo, e o plano de desenvolvimento de vocês como profissionais para terem estrutura para entregarem essa meta. Não, e outra também, não deve ser uma meta fácil. O Rafael, e até para complementar, você vai ver que tem, não sei se o Rafael já fez assessment, não fez. Depois que você faz o assessment e você tem essa devolutiva e tal, você começa a prestar atenção na forma que você faz as coisas. É muito engraçado, é natural. Isso, as pessoas me falam assim, Fábia, depois do assessment eu comecei a prestar atenção não só como eu faço as coisas, porque como eu falo com a pessoa dos outros perfis, ela sai entendendo tudo para justamente ela poder olhar o geral, né, o contexto onde ela se encontra. Ela fala assim, pô, reparei no fulano, achava que o fulano era isso, não é. Eu acho só que ele é tal coisa, por isso que ele se comporta assim. Então, na hora que você faz o assessment, parece que a luz entra, a janela abre, a luz do sol entra e você começa a reparar nas coisas, aí você faz o gerenciamento do seu comportamento, das suas atitudes e tem mais empatia com o outro. Que aí você passa a entender que se você sente, se você também tem as suas questões, o outro sente, e tem as questões dele, por isso que isso também melhora o ambiente no geral, né? Muito bom. A Gi já fez assessment. Tá, a Gi tá aqui. Bom dia, Gi. Faz pergunta, Gi, que a gente ama responder pergunta. Bom, a gente falou do... A gente fechou uma analista. A gente falou foi Fechou a analista, né? Eu falei, vamos voltar para falar do analista, mas vieram as perguntas. Acho que ficou claro, né, que o analista tem essa questão da ordem, né? Você falou de avisar das mudanças, né, para o analista. Eu acho importante também, quando a gente vai, o analista ele pode ter ali a tendência de ser teimoso, né, também, mas na verdade, muitas vezes vai vir ali a teimosia, mas ele já tem, gente, 1000 pesquisas. Com certeza. Ele é racional, dados e fatos. Ele é dados. O analista é igual o executor, é dados e fatos. Dados e fatos. Nada supera dados e fatos. Dados e fatos. Exato. Ele vai comprar, sei lá, vai comprar um carro, né? Ele vai fazer as cotações, vai ter a planilha dele, vai ter, né, os benefícios, enfim, os diferenciais ali daquele produto que ele está comprando, decisão de mudança de carreira, ele vai mapear. Então, ele tem essa questão da ordem e da análise. Então, para você defender uma posição com o analista, ele não está falando porque ele acha, ele está falando porque ele fundamentou aquilo ali. Então, e ele é muito total. A né? pessoa que lê o manual, então, que você não lê, porque eu não leio manual. Assim que funciona. O analista lê manual e resume para você. Excelente. Você pede para o analista, pô, tem esse manual aqui, não tem tempo. Pode resumir para mim? Aí, cara, excelente, melhor pessoa. Ele vai te dar resumidinho, tudo que você precisa saber ali. É excelente. Tá. Exatamente. A Claudinha, Cláudia, bom dia. Nélis e Cláudia, gente, olha, eu tô amando isso aqui. Nélis, Claudinha, Cláudia Mello. Ela está falando, excelente a conversa, como essa ferramenta pode ajudar na transição de carreira. Cláudia, essa ferramenta é tudo para transição. Tudo. Assim como a gente trabalha ela para... Fábia, trabalha com mentoria de líderes, também trabalho. Vamos desenvolver liderança? A gente faz o assessment. Vamos trabalhar conflitos de liderança? Faz o assessment. Qualquer desafio de liderança. Para a transição de carreira, a gente começa por ali e Fábio pode falar um pouquinho também como você aplica, mas eu costumo juntar o assessment com vários outros pedacinhos do quebra-cabeça, mas um deles é a sua biografia profissional. Então, a gente escreve um pouco da sua história profissional em conjunto e a gente cola, né, essa biografia profissional com o assessment e entende na sua história profissional o quanto ficou claro ali o teu ponto forte. De repente, você exagerou nas suas competências, na aplicação delas e errou um pouco, né, naquilo que é natural e para você, eu falo que eu faço uma analogia que é porca. Eu falo analogia porca. Que a gente, o talento, ele sai no xixi, né, é natural. Para você é natural você ser rápida e implantar lá aquilo que te pediu. Para o planejador não é. Então, a gente faz essa biografia, faz o assessment, vai aplicando outras ferramentas que são necessárias, faz sessões sem ferramenta para entender objetivos, mapear possibilidades. Tem toda uma estrutura dentro da mentoria para a transição de carreira que vai ser personalizada. Então, não dá para a gente engessar aqui, mas uma das coisas que eu entendo que é diferencial
é juntar essa biografia, essa revisão de história profissional, para chegando no teu momento, colar o assessment ali para a gente começar a pensar em mapeamento de cenário, oportunidades, aquilo que você já traz como interesse, né, para transitar na carreira. E de repente você vem para um processo de transição até falando assim, ó, eu sei que eu quero sair de onde eu estou, mas eu não sei para onde eu vou. Tem gente que sabe para onde vai e te ajuda só a sei fazer que o eu momento. quero mais chega assim, eu só sei que eu quero sair de lá. Só sei que eu não quero mais ficar naquele lugar. E a gente também tem que começar a compreender isso. Então, sua pergunta foi excelente. Eu tentei aqui falar um pouco, né, de um dos caminhos, mas, na verdade, é personalizado. Por isso que a gente gasta tempo no começo do processo, tanto para começar o processo, né, no alinhamento ali para entender e montar o teu projeto de mentoria, tanto depois. O diagnóstico, gente, ele Não, e é cada bom... sessão ele é abastecido. Estou falando por mim, mas não, tenho o que certeza que acontece a Flávia também deve ir com pelo mesmo o caminho. assessment, todo o assessment, os testes de personalidade não, porque personalidade é personalidade e não muda. Mas os assessments que falam de comportamento, eles são uma foto mesmo, daquele momento que você está respondendo ali. Então, o momento que você vive influencia totalmente na resposta que você dá. Então, eu já tive pessoas que fizeram assessment, pediram para fazer no processo, eu entendi que nem era um bom momento, porque a pessoa estava vivendo um negócio altamente estressante, e eu já sabia que ia dar viés no assessment, mas a pessoa quis fazer, ok. Então, fez o assessment. Quando veio o assessment, totalmente enviesado, você via que a pessoa não estava normal naquele momento, estava passando por uma coisa que estressava ela. Então, é muito importante entender que o assessment é uma foto do momento. E eu tenho uma coisa que aconteceu há pouco tempo, tem uns 15 dias. Eu fiz o assessment para uma pessoa que já estava no corporativo, até uma discussão outro dia que eu tive, né, com uma discussão de conversa, né? E aí começou a empreender, e aí recebeu um convite excelente para voltar com o corporativo, e a gente meio se coça com o corporativo, porque eu amo um corporativo, né? Essa vucu vucu, como boa executora que sou, eu gosto do vucu vucu do corporativo. Então aí ela veio fazer um assessment comigo, ela ia assumir uma direção comercial de uma empresa grande, lá onde ela mora. E aí, quando veio o assessment dela que eu peguei, eu comecei a rir comigo mesma. Cara, o perfil dela, perfeito. Sabe, assim, eu acho que eu nunca vi um assessment tão atrelado a uma área. E aí eu fui dando a devolutiva para ela, fui conversando e tal. Aí ela, poxa, eu tô tão feliz, porque eu sabia que eu queria estar aqui, mas a síndrome do impostor dá uma sensação de que eu não tô pronta, nem habilitada. Uma pessoa que tem uma carreira brilhante, assim, muitos anos trabalhando naquela área também, tinha um background, uma experiência. E como pessoa também com umas competências muito bacanas. E aí, quando a pessoa olha assim, o olhinho brilha, sabe? Tu vê que o olhinho brilha. Fala assim, ai, que bom, tipo, que alívio. Eu sei que eu tô no Precisava lugar disso. que eu queria estar mesmo. Do fundo do meu coração, eu sempre sonhei em estar aqui, nessa posição que eu tô hoje, mas no fundinho eu tinha uma dúvida se eu estava competente para isso nesse momento. Então, assim, essa é o incrível do assessment. Ou até o contrário, eu quero sair. Travou? Tô no RH e quero ir para o financeiro, comercial. E aí a gente faz um assessment. E aí você vê que tem as competências lá, tipo, botar um executor como eu para ser analista financeiro e conferir planilha. Gente, você é péssima. Não que eu não possa, eu posso fazer o que eu quiser, mas não é o que eu faço melhor. Então, por isso que eu falo que o assessment é algo libertador. Autoconhecimento, gente, no geral, é libertador. Porque a gente está falando de assessment, mas tem milhares de ferramentas que eu uso, que a Ana usa, que materializam esse conhecimento sobre nós mesmos. Vão trazendo as pecinhas do quebra-cabeça, o mapa lá para o território, e a gente vai juntando os pedacinhos e, putz, pô, entendi melhor, vou entendendo e vou fazendo. Por isso que a gente fala, o pessoal fala, autoconhecimento é mimimi. Não é, gente. Não tem nada de mimimi. Autoconhecimento é vida. Não tem como você trilhar uma carreira na sua vida sem saber quem você é. Porque se você não sabe qual que você é, você vai ser igual a Alice. Qualquer lugar tá servindo, você tá indo, entendeu? Exatamente. Esse ponto que você falou, acho que tem dois extremos aqui. Nossa, gente, esse papo a gente que é viciada, a gente bate muito papo. Mas eu queria, muito bom. A gente vai precisar continuar essa história, mas eu queria, antes de terminar, explorar essa questão, esse exemplo que você deu, que de novo a gente vai falar dos extremos. Tanto a pessoa que está ali à beira de tomar uma decisão que realmente é assertiva, que dentro, né, da competência que ela tem, aquilo encaixa como uma luva. Às vezes a pessoa precisa desse olhar externo e dessa materialização, né, de quem ela é, com o autoconhecimento estruturado, uma ferramenta de competências, que é o DISC que a gente usa, porque traz essa segurança e vai minando
essa temática que é tão presente, que é a síndrome da impostora. Você está diante do desafio, ele é seu, ele é para você, e você vai com metade do seu potencial aflorado, porque a tua mentalidade não está se apropriando de quem você é. Então, esse exemplo foi perfeito. Agora, você imagina o oposto. A pessoa que já assim, não está perdida, né? Não sabe para onde ir, não está com essa oportunidade ali à beira, batendo a porta para assumir um cargo que está como uma peça de quebra-cabeça encaixando nas competências dela, né? Imagina essa situação. A gente está tendo aí várias situações de desligamentos, de reestruturações, e a pessoa pega de surpresa, às vezes era apaixonada por aquela empresa, por aquela função, e se vê, e agora? Quem sou eu? A tal pergunta, né? Quem sou eu? E aí vamos procurar uma ajuda para se recolocar no mercado. E aí primeira coisa, eu quero revisar meu LinkedIn. Excelente, a gente apoia nesse trabalho, assim. Mas não existe LinkedIn, não existe currículo, não existe entrevista que suporte uma pessoa que está com um olhar curvo sobre si. Por isso que a gente precisa, nos dois casos, usar aquilo que tem de bom, né? Claro que com profissionais capacitados, porque tem muita gente boa no mercado, mas tem gente também fazendo muita porcaria com a ferramenta, né? Então, cuidado, né? Tenham cuidado nessas decisões, mas não tenham prudência sem ousadia te paralisa. Então, utilizem, Ai, né? amei, Então, Ana, que Fabinha, papo bom, que forma boa de delícia. começar amanhã. Muito Batendo esse papo com você, com o pessoal que já está aqui desde muito cedinho. Obrigada mesmo. É muito bom falar de autoconhecimento, né? A gente, eu e a Ana, a gente se encontrou no IVG, porque a gente é mentora voluntária do Nós por Elas, um programa lindo aí que mentora 600 mulheres a cada edição. A Ana agora é coordenadora, muito merecida, porque ela é incrível demais. E eu acho que é usar a gente, cada um que está aqui, usar as suas competências a favor, não só de si, mas do outro. Isso eu acredito na minha vida muito, né? Eu tô até arrepiada porque na psicologia positiva a gente tem as forças de caráter e uma das minhas é essa questão do conhecimento, transmitir, de ensinar. Então, a gente precisa botar para fora aquilo que a gente sabe para impactar uma pessoa que seja, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida, né? Quanto mais a gente doa conhecimento, né? E trabalho, e mulheres que têm vergonha de vender o seu trabalho, vender é lindo, vender é luz sobre a vida do outro, porque você vende uma coisa que você pode impactar pessoas que um dia você já foi impactada lá atrás. Então não tenham vergonha de vender seu trabalho, do que você faz melhor, impactar muitas e muitas pessoas, que cada vida que você impacta pelo menos mais 3, 4, né? Servir. É isso aí, servir, né, Fábio? Você está falando de servir. A gente está aqui para isso. Se a gente guarda os nossos talentos, eu tive uma mentora que falava, é muito egoísmo você não colocar para fora o seu talento. Ana Cláudia, minha super amiga, foi a minha equipe de durante muitos anos, quando eu estava na Marinha, e foi ela que me deu um sacode aos 14 anos, nem sei, Ana. Muito tempo. Quando ela virou para mim e falou assim, você reclama demais. E aí... ela é uma pessoa que eu respeito, tem uma história linda de vida, assim, respeito. Ela é minha irmã que Deus me deu escolhida. E aí, aquela sacudida dela, de falar, pô, você reclama demais, me fez um movimento de ser grata demais. Então, hoje, uma coisa que eu quase não faço é reclamar. Dificilmente você vai me ver reclamando, mas eu agradeço. Se sai alguma coisa, eu falo, não, senhor, sou grata por isso, isso, isso. Então, pratiquem gratidão também, porque gratidão também alimenta a alma da gente, né, Ana? Sem dúvida. A gente está aqui para servir, contem conosco. Foi maravilhoso, vamos marcar outros. Obrigada, Moniquinha, que também é maravilhosa. Várias pessoas queridas entraram aqui. Vai ficar salva. Quem participou e gostou, pode printar e divulgar, que a gente quer que esse conhecimento chegue para mais pessoas. A gente falou que vender é servir, é solucionar. Eu já tive muito, né? Essa questão que a Fábia falou, se você tem um talento, colocar ele para fora, a serviço, voluntariamente, sendo o seu trabalho que gera remuneração, sendo no engajamento com outras pessoas, olhando para outra pessoa e dando um feedback que você reclama demais, ou que eu estou vendo algo que você pode melhorar de maneira construtiva, ou, poxa, por que você não usa esse talento aqui? A gente precisa estar atento às nossas relações, né? Então, multipliquem esse conteúdo, vai ficar gravado. Quando eu for salvar, Fabinha, eu vou colocar aquele salvar compartilhado. Aí, se você quiser colocar no seu perfil, você aprova, vai ficar no teu perfil também.
E mais uma vez, amiga. obrigada pelo teu tempo. Eu sei que é escasso, tem trabalho, tem filho, tem marido e a Obrigada, eu que te correria. agradeço. Obrigada por você estar aqui. Foi Vamos marcar maravilhoso. outras Obrigada. vezes. Foi Não, foi um maravilhoso, papo assim. na Nem sala de sentimos casa. Obrigada a passar. todo mundo que assistiu aí também. Muito bom. Dá até dó de apertar o desligar aqui e Beijo, acabar, mas gente. Bom acabou. dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo.